Boa tarde a todos. Vamos ter uma apresentação do Tiago Fernandes e do Alfonso Lacerda. Uma rápida apresentação. O Tiago Fernandes tem uma formação base em engenharia, tem 15 anos de experiência em gestão de ativos e um Master executivo em engenharia de manutenção. Está na SAP desde 2018 e atualmente é o líder do ramo da indústria 4.0 e o centro de excelência do SAP. E aí procura soluções para desenvolver os negócios e as atividades na região da Europa. E se for mais alargada, depois o Tiago há de confirmar. E tem o objetivo de ajudar os clientes a identificar oportunidades em áreas em que é necessário fazer um desenvolvimento e uma transformação digital e onde existem iniciativas da indústria 4.0. O Alfonso Lacerda é um líder em tecnologia de informação, tem mais de 20 anos de experiência em consultoria em soluções SAP e em melhoria de processos de negócio. Desde 2022 é o diretor executivo da Ever IT Solutions em Espanha e leva a empresa a expandir-se na área da Europa do sul da Europa e nos mercados africanos. Antes de se juntar na Evra, fundou e geriu a Altam IT Consulting Services e teve papéis-chave na Dell e na BSH Home Appliances Group. Tem um forte papel de liderança em vários projetos SAP. E sob a sua direção, a Ever IT Solutions é um dos parceiros mais fiáveis da SAP na digitalização e nos processos de serviços e de manutenção. E tem, portanto, tecnologias de ponta e vamos agora ver a partilha das experiências e das soluções que estas duas entidades em parceria podem oferecer aos clientes. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Antes de mais, agradecer à organização do Congrega. Muitos parabéns por esta iniciativa. Agradecer ao professor Nuno e agradecer ao professor Daniel o convite endereçado à SAP e à Ever IT para estarmos aqui presentes. Eu ponho aqui esta imagem para vos dar um bocadinho aquilo que é, no contexto tecnológico, a forma como as aplicações orientadas à gestão de ativos estão a trabalhar. Como podem ver, temos aqui várias áreas que tocam num processo de gestão de ativos, que vão desde a engenharia de ativos, a análise de performance, a parte de field service, a parte da logística da manutenção, a parte financeira, que muitas vezes é depreciada, passo a expressão, naquilo que é um contexto de gestão de ativos. E vemos muitos clientes, efetivamente, a trabalhar com aplicações de nicho, que são muito boas naquilo que fazem, mas depois não permitem ter uma ligação integrada a tudo aquilo que é o processo normal da gestão da manutenção e da gestão de ativos. Okay? Porquê? É o nosso conceito, dentro da SAP, e acredito que também para os gestores de ativos, que quando estamos a trabalhar gestão de ativos temos que ter pelo menos 3 visões. A visão técnica, a visão financeira e a visão operacional. E todos estes tipos de softwares que estão no mercado são muito bons naquilo que fazem, só que depois, quando precisam de ter uma visão integrada, o custo é demasiado elevado. Okay? Temos um Tesla, temos os melhores pneus, temos os melhores amortecedores, mas para ligar isto tudo e trabalhar de forma integrada é muito complicado. O que é a estratégia da SAP nesse sentido? E por isso é que o título da apresentação é Connecting the Dots, é ligar todos os pontos na área da gestão de ativos. Porque é que é importante ter um sistema empresarial de gestão de ativos integrado? Porque a maioria dos processos que nós trabalhamos têm que dar uma dimensão de visualização e de contexto a todos os membros que trabalham esta área na organização, nomeadamente o responsável, o COO, o diretor de operações, o diretor de manutenção, o diretor de produção, o responsável de engenharia, o CFO. Cada vez mais, hoje em dia, as empresas estão muito expostas ao mercado, principalmente são muito expostas a investidores. Cada vez mais os investidores olham para as organizações naquilo que é a sua capacidade para otimizar os seus ativos, se são ativos ou não sustentáveis, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro. E é fundamental, e é o nosso dever enquanto empresa de tecnologias de informação,
dar este contexto para quê? Para que se consiga ter esta visão integrada, ok? Sendo assim, é possível, obviamente, ter aquilo que nós consideramos um produto de excelência, ok? Mas integrado dentro de uma só carroçaria que faz efetivamente tudo isto, ok? Tivemos algumas discussões hoje de manhã aqui com alguns clientes nossos que, de facto, quando olham e têm esta visão de usar um software ligado à área da gestão de ativos, tem que estar integrado, tem que ser escalável. Não serve apenas para servir uma pequena parte da empresa. Tem que alimentar a componente técnica, a componente de engenharia, a componente financeira, de forma a que se consiga então extrair o maior valor possível da informação que está a ser criada. Okay? Então, qual é a nossa proposta? Quando nós desenvolvemos software, nós trabalhamos essencialmente em 3 grandes pilares de atuação. O primeiro é garantir que os processos corporativos trabalhem de forma fechada. Isto é, trabalham em forma circular. Eu a seguir já vos vou mostrar num slide como é que nós vemos a circularidade na gestão de ativos. Desde a fase do desenho, da concepção do ativo, até à fase da operação e do seu comissionamento e descomissionamento. O segundo passo tem a ver com a componente tecnológica. Cada vez mais, o tema dos dados precisam de ser contextualizados. Precisamos de converter aquilo que são dados em informação de negócio. Hoje em dia tomam-se decisões e uma das coisas que nós aprendemos nos últimos 3 anos, 4 anos, desde a pandemia, foi gerir disrupção. E por isso é que o contexto de dados, a capacidade de se poder simular contexto de negócio, financeiro, operação, é fundamental que esteja efetivamente suportado numa base de informação fiável. Okay? E que todas as pessoas que trabalham na área da gestão de ativos possam consultar toda esta informação. O terceiro ponto tem a ver com as pessoas. Okay? A forma como nós construímos o software agora, e muitos de vocês provavelmente ou já usaram SAP ou foram utilizadores de SAP, estão relembrados daquilo que era o antigo interface da SAP, muito assente em transações, pouco user-friendly. A forma como nós construímos as aplicações agora estão orientadas às pessoas. Um gestor de manutenção tem acesso às suas aplicações. Um gestor financeiro que esteja ligado ao controle financeiro da empresa tem acesso às suas aplicações. E cada um deles tem os seus cockpits de gestão. Okay? E por isso, cada vez mais, o user interface é muito importante para nós num contexto multiplataforma. Seja num contexto de eu estar a trabalhar no meu computador e poder ver a informação em tempo real, okay? Sem a necessidade de estar a correr relatórios periódicos, não. Cada transação que acontece no sistema é refletida num relatório, mas também trabalhar num contexto de mobilidade e num contexto de utilização de wearables. Cada vez mais os wearables, como os óculos de realidade aumentada, as próprias pulseiras que reportam informação, estão a ser integradas nos processos de negócio. E nós estamos a fazer alguns projetos precisamente para integrar estes tipos de hardware nos nossos softwares. Outro aspecto importante que nós aprendemos, e por isso é que estamos a desenvolver o contexto da colaboração, é que qualquer uma das empresas que está aqui representada não trabalha sozinha. Trabalham efetivamente com outros fornecedores, com outros clientes, e é fundamental que nós liguemos no contexto que estamos aqui a falar, na gestão de ativos, todos estes mundos, todos estes stakeholders. E por isso é que desenvolvemos portais de colaboração que permitem, por exemplo, fazer o onboarding de prestadores de serviço, prestadores de manutenção e que estão ligados diretamente ao meu core, okay? Por intermédio de portais colaborativos onde podem executar atividades. Olhando um bocadinho para a primeira parte que tem a ver com os processos, a SAP serve 25 indústrias, okay? E desenvolvemos software seguindo aquilo que são as boas práticas das 25 indústrias, mas não só. Seguimos também aquilo que é a boa prática normativa existente no mercado, na área da gestão de ativos. Obviamente que ainda não cumprimos a última versão da norma, que ainda não saiu, mas ou já saiu, ontem, ainda bem,
Mas nós trabalhamos, quando desenvolvemos a aplicação, tentamos dotar os softwares de funcionalidades que sigam as normas. Nós temos, inclusive, um documento que faz o mapeamento daquilo que são os requisitos das ISO 55000 com aquilo que são funcionalidades que nós disponibilizamos. Temos uma matriz que faz toda esta compatibilização. Para quê? Para que os gestores de ativos, quando compram uma plataforma, sabem que vão conseguir extrair informação que lhes permita atingir aquilo que são os requisitos da norma. Está bem? Então, como é que nós olhamos para isto? Olhamos para isto de uma forma integrada, que vai desde a fase da concepção do ativo até à fase do seu comissionamento ou operação. Temos ali o primeiro bloco, que tem a ver com aquilo que é a análise de investimento, a prioritização de atividades, a gestão do portfólio de investimentos em ativos, o custeio, a gestão do projeto e depois a componente mais técnica, como é que eu pego na informação da construção e a uso para a componente da operação. Temos aqui uma segunda parte que tem a ver com que decisões é que eu vou tomar para manter e operar este ativo, principalmente num contexto de otimização da minha atividade de manutenção, considerando aspectos como o risco, a criticidade, como é que eu otimizo, por exemplo, os meus planos de manutenção usando boas práticas de engenharia de manutenção, como a manutenção centrada na fiabilidade, a análise de modos de falha, entre outros. Depois, temos aqui um terceiro bloco que tem a ver com a análise da condição, o índice de saúde. E nesse sentido nós trabalhamos muito em poder fazer aquisição de dados de sistemas OT, okay? Sistemas de chão de fábrica, e representá-los num contexto que permita o quê? Permite-me, por um lado, determinar qual é o índice de saúde do equipamento, mas ao mesmo tempo poder automatizar aquilo que é o meu processo de negócio. Um exemplo claro é eu determino e detecto determinado padrão de comportamento ou padrão de degradação num equipamento, automaticamente posso abrir uma ordem de serviço no nosso sistema. Okay? E depois fazer toda a componente de planeamento, calendarização e execução, usando as atividades multiplataforma, seja num smartphone, seja num tablet, seja utilizando os sistemas wearables que vos falei no início. Olhando um bocadinho aqui para a primeira parte, o que é que nós trabalhamos? Trabalhamos essencialmente a componente de indicadores orientados ao investimento em ativos, onde eu consigo ver a forma como tenho distribuído as minhas necessidades de budget e como é que este budget está a ser usado nos próprios projetos de investimento em ativos. Pode ser a construção de uma nova fábrica, pode ser a construção de um parque eólico, pode ser o que vocês quiserem. Okay? Porquê? Porque se pensarem, quem usa os sistemas SAP, a componente financeira é onde é registada todos estes custos, okay? Todos estes investimentos. Okay? E por isso é que nós conseguimos cruzar esta informação, por exemplo, com as atividades de risco de projeto, que estão aqui representadas do lado direito, e assim tomar decisões que nos permitam garantir que aquele investimento está a ser feito de forma consciente e com baixo risco. Outro aspecto importante tem a ver com a parte da execução do projeto. Ou seja, eu, enquanto gestor de projeto, gestor da construção de uma nova fábrica, posso acompanhar dentro do meu próprio sistema aquilo que são as atividades operacionais do próprio projeto. Estou a fazer uma paragem, estou a fazer a construção de um novo equipamento, posso ir comparando e vendo se todas as etapas estão a ser executadas corretamente. Outro aspecto importante tem a ver com a componente técnica. Como é que eu uso a informação técnica da minha atividade da construção para fazer a atividade da manutenção? Este é um exemplo, muitos de vocês certamente terão formação em engenharia. É um diagrama, por exemplo, de um sistema de abastecimento de uma unidade de oil and gas. E o que é que nós estamos a trabalhar e a disponibilizar aos nossos clientes? A possibilidade de integrarem aquilo que são os desenhos técnicos de engenharia e linká-los diretamente àquilo que são as atividades operacionais.
Por exemplo, se repararem aqui no lado direito, eu vejo o desenho técnico e a partir daqui posso executar imediatamente aquilo que é uma ordem de serviço com base no desenho. Okay? Ou então ver que dados operacionais é que eu tenho e que dados mestre é que eu tenho associados a estes ativos. Assim como, se eu tiver efetivamente toda a minha informação digitalizada num contexto tridimensional, eu posso fazer a ligação daquilo que é o desenho em 3D e imediatamente colocar informação técnica, financeira, transacional, operacional, nomeadamente, por exemplo, perceber se os equipamentos estão a operar corretamente, quais são os parâmetros, entre outros. Okay? Portanto, são alguns dos exemplos que vos tinha a mostrar. Outro exemplo, no caso de não existirem desenhos, tem a ver com a ligação e a utilização de sistemas que me permitam, por exemplo, integrar fotografias ou visualizações tipo Street View diretamente no sistema. E aqui o princípio é o mesmo. Este é um caso real. Isto é a nossa central de produção de energia dentro do nosso complexo de escritórios na Alemanha. E que de facto me permite ter toda a informação consolidada a partir de imagens. Imagens, vídeos é um bocado complicado, mas imagens que sejam recolhidas, sistemas, por exemplo, LIDAR, pode ser outro tipo de aplicação, e que de facto está a ter uma aceitação muito boa no mercado, porque por um lado permite dar contexto, mas por outro lado permite também treinar as equipas de formação, as equipas da manutenção. Usar esta atividade para planear todo o meu trabalho. Portanto, são alguns dos exemplos que temos. Outro exemplo concreto, por exemplo, neste caso, quero perceber num contexto visual quais são os ativos mais críticos ou menos críticos num contexto tridimensional, e isto ajuda-me depois a planear atividades de trabalho, a planear atividades de segurança, ver informação do comportamento dos ativos em tempo real e, portanto, toda esta informação está integrada dentro dos nossos sistemas e, lá está, conseguimos ver o número de alertas, executar atividades ali onde diz links dentro do sistema, portanto, toda a informação está integrada num sítio só. Depois, temos a componente da estratégia. Quando comissionamos um determinado equipamento, temos que definir o que é que lhe vamos fazer, ok? Por um lado, certamente que vocês sabem, temos que fazer uma avaliação de risco e criticidade para perceber qual é o contexto onde esse equipamento vai operar. Isto tem a ver muito na forma como eu depois vou operar em função da criticidade, qual é a atividade, se é uma atividade preventiva, se é preditiva, se é reativa, porque isto vai-me ajudar, por um lado, a garantir que os níveis de operação da minha organização estão a funcionar. E conseguimos ter, então, este tipo de visualizações com o estado de condição dos ativos, como é que eles estão dispersos a nível geográfico. Conseguimos fazer o cálculo das matrizes, os riscos de saúde, desculpem, os níveis de risco, assim é que é, análise de criticidade, e com base nisso também consigo ter uma perspectiva de qual é o risco financeiro em cada um dos impactos onde eu estou a avaliar, e estes impactos são completamente configuráveis, e depois determinar aquilo que vai ser a minha metodologia de avaliação para poder, por exemplo, reduzir incidências, avarias, entre outros. Okay? Outros aspectos interessantes têm a possibilidade de eu, por exemplo, fazer análises centradas na fiabilidade com a integração já, e isso a SAP, quando disponibiliza este tipo de ferramenta, já traz catálogos por classes de equipamentos que vos permitem, por exemplo, ter modos de falha já disponíveis por tipologia e classe de equipamentos. Consigo, por exemplo, fazer o cálculo do número prioritário de risco, por exemplo, para determinar aquilo que devem ser os modos de falha prioritários a atacar, assim como determinar aquilo que é o índice de saúde se eventualmente estiver a fazer uma análise condicionada, uma análise à condição. Então o que é que nós aí fazemos? A maioria das organizações ainda estão a trabalhar num contexto baseado na condição, okay? Ou preventiva, ou muitas delas até reativa. Nós aqui estamos a tentar elevar um bocado a fasquia para o ponto 4, que é a análise preditiva. Então o que é que nós aqui trabalhamos?
Este projeto que vos estou a mostrar aqui assenta no nosso módulo de Asset Performance Management, que está a usar a inspeção o visual com câmaras, ok? Para determinar padrões de degradação em determinado tipo de componentes. Neste caso são pantógrafos. Estamos a fazer com um cliente na Suíça o teste, de forma a que consigamos antecipar falhas em função da operação. Neste caso é passagens de comboios, isto liberta muito calor, dá origem à probabilidade de fissuração, e então o sistema está a ser afinado precisamente para que se consiga usar isto num contexto de inspeção visual. Temos também outros cenários onde nos ligamos aos sistemas OT, onde estamos a fazer análise de indicadores e, por exemplo, podemos construir aquilo que são curvas de falha que nos permitem antecipar uma falha no tempo. Okay? Que vantagens é que isto traz para as organizações? A partir do momento em que nós temos um modelo probabilístico que nos dá uma probabilidade de falha de uma determinada data, eu consigo antecipar e planear melhor as minhas atividades. Okay? Com o tempo, com algum tempo, garantir que tenho os spare parts associados, entre outros. Okay? Aqui é outro modelo que nós estamos a usar, que toda a gente fala, que tem a ver com o modelo de linguagem natural. Okay? Então, o que é que nós estamos a fazer? Dentro das nossas aplicações, nós estamos a incluir já modelos que permitem, quase como um chat GPT dentro das aplicações, poder fazer perguntas e questões ao sistema de forma a que ele me devolva as respostas que eu quero fazer. Neste caso em concreto, o que eu estou a fazer, como podem ver, eu tenho aqui um pequeno chat. O que é que estamos a fazer? Neste caso, imaginem que eu sou um jovem engenheiro, tenho pouca experiência na manutenção deste tipo de equipamentos, então o que eu estou a fazer é, quero perceber qual é uma probabilidade de falha num transformador. Porque é que este tipo de equipamentos falha? Imediatamente o que o sistema vai fazer vai-me sugerir uma resposta. E usamos linguagem natural, okay, para ir buscar toda a informação. Imaginem o tempo que nós poupamos em estar a ler cada um dos manuais dos próprios equipamentos e ter o conhecimento histórico. Okay? Portanto, imediatamente eu tenho a resposta associada, por exemplo, a aquilo que pode ser uma causa da própria falha neste tipo de transformadores. Isto está embebido dentro das aplicações. Okay? Quem diz isto para a manutenção, diz isto para outra atividade qualquer, para a área financeira, para outro tipo de coisas. Okay? Outro exemplo é, por exemplo, como é que eu posso, qual é a frequência que eu devo para este tipo de ativo, para este tipo de equipamento, fazer uma análise de gases dissolvidos. Okay? Portanto, isto já é tecnologia que nós usamos à data de hoje. Okay? Estamos, obviamente, a aprimorá-la, porque isto são tudo tecnologias novas, mas que já têm um contexto prático real para a área da gestão de ativos e a gestão da manutenção. Para terminar, temos a parte da execução. Okay? E na parte da execução, tal como eu vos dizia no início, nós não está a passar, está ali, desenvolvemos ferramentas que sejam fáceis para as equipas operacionais poderem executar as operações de manutenção de forma integrada, de forma consciente, e por isso é que estamos a desenvolver o software para as pessoas, de forma a que quem está a usar um sistema SAP tenha o seu cockpit de trabalho, com informação que é atualizada em tempo real. Okay? Este é um exemplo de um cockpit de um planeador de manutenção, que tem, por exemplo, aquilo que é um sequenciamento de ordens e de operações que estão a ser executadas. Pode cruzar isto, por exemplo, com a informação relacionada com a capacidade que tem para executar estes trabalhos. Pode prever se consegue ou não executar toda a atividade que tem ou se precisa de reforçar os centros de trabalho com mais recursos. E depois temos a componente da execução. E na componente da execução, todas as aplicações móveis que a SAP introduz no mercado não são aplicações puramente móveis, de execução de um ou dois processos. A maioria dos processos operacionais nós já os conseguimos executar. Seja, por exemplo, um reporte de um incidente num contexto fabril, okay? Onde podemos usar aquilo que são as capacidades dos próprios equipamentos para reportar toda esta informação.
Estamos a introduzir, por exemplo, o reconhecimento de imagem e a integração com os sistemas de informação geográfica para saber exatamente onde é que estão a acontecer as incidências, okay? Assim como, por exemplo, orientar os operadores a executarem todas as suas atividades. E aquilo que eu vos dizia no início, por exemplo, a integração com sistemas de suporte remoto para executar determinado tipo de atividades, também é possível. Vou-vos mostrar um bocadinho mais à frente. E neste caso em concreto, aquilo que eu vos dizia então, o reconhecimento de imagem, neste caso é um exemplo onde estamos a fazer uma validação se o operador está ou não a usar os equipamentos de proteção individual para a atividade da manutenção. Óculos, capacete, obviamente não conseguimos garantir que ele tira o capacete durante a operação, mas pelo menos fica o registro que ficou distribuída toda esta informação. Depois, outro aspecto que estamos a usar tem a ver com a realidade aumentada e com a interligação daquilo que são os sistemas de IoT, de forma a dar um contexto à pessoa que está a fazer o diagnóstico da operação, poder, por um lado, saber exatamente onde é que está integrado este equipamento, em que sistema, okay? Que impactos é que tem, como é que funciona, por exemplo, os fluxos de processo dentro da própria unidade fabril e, mais uma vez, a componente de integração do desenho para depois para a parte da operação é precisamente para este tipo de aplicações, para garantirmos que, de facto, temos informação que nos permita, por exemplo, fazer simulações, recolher imagens e valores, integração daquilo que são leituras diretamente nos sistemas de análise de condição e, portanto, são sistemas que estão a ser bastante bem aceitos pelo próprio mercado porque facilitam muito a vida do operador. E cada vez mais, uma das grandes problemáticas tem a ver com o recrutamento de pessoas jovens a trabalhar nestas áreas. E se nós não dotarmos este tipo de equipas com tecnologia, vai ser muito difícil recrutar este tipo de pessoas. Ok? Só para terminar, aqui uma parte tem a ver com a utilização então, dos wearables no contexto da manutenção. Este é um caso real. Aquilo que o técnico está a ver nos óculos é efetivamente aquilo que está a acontecer na aplicação móvel. E então o que ele está a fazer é, em vez de estar, tem as duas mãos livres, está a executar toda uma atividade inspectiva e o que ele está a fazer está a registar todo o seu trabalho usando efetivamente os óculos. E a aplicação em cima é efetivamente a aplicação normal de manutenção que ele usa todos os dias no seu tablet. Okay? Pronto, isto é, por exemplo, o registro de um ponto de medida, se é uma temperatura, uma pressão, o que for. Imediatamente isto fica tudo registado no back-end. Okay? Obviamente que aquilo que eu agora apresentei foi o sonho, não é? E foi todo o contexto da arte do possível. Mas para este tipo de coisas é preciso lidar com a gestão da mudança nas organizações. E para isso chamo aqui ao palco o Alfonso, que vos vai explicar. O Alfonso é da Evora IT, que é um parceiro SAP, já há muitos anos, e que de facto são especializados em aplicações SAP para a área da gestão de ativos e que de facto vai-vos dar aqui o testemunho. Alfonso.